a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, Deus nos dá a alegria de nos reunirmos para buscarmos a sua face e ouvirmos a sua voz. Este que é o sexto domingo do tempo da Páscoa. Ainda respiramos a ressurreição de Cristo, aquele que vive eternamente. Portanto, aproveite esse momento. Faça dele um tempo especial entre você e o seu Deus. Ouçamos agora a nossa pianista e organista Gisele Santana com um prelúdio nos apontando assim para um momento de adoração e comunhão com o nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos elevar os nossos pensamentos ao Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Tu que és majestoso, cheio de glória e poder. O Senhor que trouxe à existência tudo que existe e que sustenta a vida nas tuas poderosas mãos. Buscamos a tua face, pois tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Recebe, Senhor Deus, no teu trono a nossa adoração. É o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Sim, este é o canto do coro Aideia Moraes, ao qual somos convidados a participar em espírito, em verdade, buscando glorificar a Deus, que é o mistério de toda e qualquer criatura, e, sobretudo, de nossas vidas. Obra de Franz Joseph Haydn, nas vozes do coro, com o acompanhamento da organista Gisele Santana e a condução do maestro diácono Miguel Torres.
Vamos abrir as nossas Bíblias e ler o Salmo de número 67. Salmo este indicado para este sexto domingo do tempo da Páscoa. Salmo de número 67, leremos todo ele, diz assim a palavra de Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração, diz o salmista no salmo que acabamos de ler. Ele faz questão de registrar o seu testemunho, que fica para a posteridade, que atravessa as eras e nos alcança hoje, como uma afirmação de fé e um ensejo para que abracemos esta mesma fé e nos entreguemos aos cuidados deste mesmo Deus. Sim, o Deus que fora com o salmista e o seu povo é conosco hoje e nos abre as portas da graça para que nos lancemos perante o seu trono e confiemos às suas mãos divinas os nossos cuidados. Nesta bendita hora de oração, eu convido você, se você puder fazê-lo, a dobrar os seus joelhos, abaixar a cabeça, fechar os olhos e conectar-se com o Pai Celestial no íntimo do coração. Vamos falar-lhe silenciosamente e ali, no silêncio da prece, ele ouvirá a voz do nosso clamor. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pelo cuidado que tens conosco, pelo amor que demonstra em teu zelo incansável para com o rebanho que te pertence. Te bendizemos, pois uma vez mais nos renovas na tua graça e no teu perdão. E te rogamos que estendas a tua bênção, o teu favor, sobre todos os nossos queridos, cujos nomes, cujos semblantes, em pensamento vamos evocando nesta hora e colocando diante de ti em oração. De modo muito especial, nos recordamos de nossos irmãos enfermos e te rogamos que estejas visitando a cada um nos seus leitos de enfermidade, ministrando-lhes o conforto, dando-lhes a tua paz e operando no âmbito de sua saúde, conforme o teu querer, ó Deus Salvador, médico dos médicos, Deus que sara, que cura, que liberta, que traz salvação. Nos lembramos neste sentido de nossa irmã Maria Lima Rocha Barreto, nos lembramos de nossa irmã Maria Nílcia Santos, nos lembramos da Maria Marlene Leitão, nos lembramos da Tânia Presmick e de tantos outros que tu conheces tão bem, cujas dores são sentidas no teu coração, pois amas intensamente, com um amor cuja grandeza não se pode medir. E é neste teu amor que encontramos o conforto que buscamos e o renovo da fé que tão somente em ti depositamos, sem que jamais o façamos em vão.
pois em Ti nossa esperança acha firme fundamento, ó rocha inabalável, castelo forte e bem seguro, socorro nos dias de tribulação. Confiamos-te a nossa prece, Senhor, certos de que és conosco e de que és por nós. Pois oramos no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor bendito e Salvador nosso. Amém. Ouçamos agora o coro Aidé Moraes cantando Senhor Jesus, atente. A Igreja é um vivo testemunho da providência divina, dos cuidados de um Deus que vela pelo seu povo e jamais falta em assisti-lo. Ao longo dos seus mais de 2000 anos de história, essa instituição permanece assim, de pé, proclamando a boa nova de alegria e levando a muitos a mensagem que aponta para a salvação que há em Cristo Jesus. Nós somos parte deste mover e temos sido nós objeto dos cuidados de Deus. E no ato do ofertório damos testemunha disso. E esse testemunho tem muito valor, pois é ao mesmo tempo a afirmação do nosso compromisso de fidelidade para com o Deus que é fiel e que demanda de nós arcarmos com esta responsabilidade que Ele mesmo nos confiou. Participe do ato do ofertório, você também, e seja um instrumento nas mãos divinas para o prosseguimento da obra sua.
Nesta hora, na sua tela, você tem os dados da conta bancária da Igreja Presbiteriana de Copacabana e, por meio deles, pode fazer o seu depósito, transferência, Pix, tudo da forma mais prática e segura, de maneira que não fique de fora, mas se envolva e desfrute desta grande alegria. Afinal, melhor coisa é dar do que receber, ensina-nos a própria palavra de Deus. Vamos orar e vamos pedir ao Todo-Poderoso que, com o seu poder, consagre os dízimos e as ofertas do seu povo. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos, pois tomados de santa alegria e na liberdade do Espírito Santo que participamos do ato do ofertório. Na entrega de dízimos e ofertas, ensejamos o nosso louvor, a gratidão que tão somente a Ti tributamos, mas reafirmamos também a nossa responsabilidade, o nosso fiel compromisso com a causa do Teu reino. Te suplicamos, Senhor, que abençoes estes recursos confiados aos cuidados da Igreja, fazendo com que se multipliquem nas Tuas mãos para o cumprimento da Tua vontade e o avanço da Tua obra. Abençoa também a cada irmão e irmã, dizimistas, ofertantes, a fim de que o sustento de todos os dias jamais lhes falte e de que gozem sempre de um coração generoso e abençoador. Assim, te confiamos a nossa prece, feita no nome santo de Jesus, o Cristo, teu Filho, o bendito Salvador. Amém. É tempo de meditarmos na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21, onde faremos a leitura de versículos 1 a 6. Livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, capítulo 21, onde procederemos com a leitura dos versículos 1 a 6. Diz assim o texto da palavra de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, acabamos de ler a tua palavra e ela é viva e é eficaz. Por isso nós te clamamos. Fala conosco. Dá-nos discernimento da tua voz, para que possamos cumprir na nossa vida o teu querer. É a nossa petição, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Um poeta popular disse numa de suas canções assim: Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Ao conhecer um pouco dessa letra, eu tenho a sensação de que ele está falando que nada realmente é novo. E parece que a vida é um ciclo ininterrupto de coisas que a gente já viu, de coisas antigas, de coisas velhas, e que nada realmente se renova. E às vezes nós temos essa sensação ao longo da nossa existência. Parece que os nossos problemas são aqueles que são recorrentes, parece que os nossos dilemas são os de sempre, e as nossas dificuldades sempre retornam. E isso parece se entranhar em nós de tal forma que aguardar a novidade, pensar no novo, pensar naquilo que realmente foi renovado, é um desafio.
E nós temos até certa dificuldade em lidar com isso. O texto que nós acabamos de ler, ele é maravilhoso, eu tenho certeza que você o conhece, e ele começa dizendo exatamente o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Bom, parece que ele já começa falando de um novo ciclo, rompendo com tudo que é antigo. Eu e você não temos como mensurar o que seria um novo céu e a nova terra. Afinal de contas, nós nunca os vimos. Nós conhecemos este céu e esta terra que estão aí desde sempre. O autor do Apocalipse, ele está falando de um novo momento, de uma nova etapa, de um novo ciclo, de uma renovação de verdade. Isso para nós é um tanto quanto desafiador, até mesmo pensar sobre. E ele vai seguir: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Utiliza-se de uma imagem já bem recorrente no mundo bíblico, que é a do casamento. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Ou seja, essa nova realidade que é dominada completamente pelo Senhor impõe uma realidade que se sobrepõe a tudo aquilo que era conhecido anteriormente. Uma realidade onde não há luto, não há dor, não há pranto, não há tristeza, não há nada dessas coisas, onde as lágrimas são enxugadas pelo próprio Deus. Uma realidade bem diferente da que conhecemos. Afinal de contas, o nosso mundo é marcado pelo sofrimento que vem do pecado. E desde que o mundo conheceu o pecado, esse é o ciclo que ele vive, de sofrimento, dor, tristeza e dificuldade. E quando a gente precisa pensar nessa novidade, é desafiador. É até mesmo instigante pensar num mundo novo desta forma. E a gente vai pensar um pouco sobre esta questão. O texto nos aponta claramente o senhorio de Deus, sobre tudo, sobre todos, sobre a história e sobre o tempo. Ele governa e comanda todas as coisas, de um polo a outro. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E esse Deus que comanda tudo, ele está muito além da nossa compreensão. Por isso que nós ficamos limitados a esse cronos, a esse tempo cronológico de horas, dias, semanas, meses e anos. Nós não conseguimos mensurar aquilo que vai, de alguma forma, diferente dessa sensação que temos, das horas que vão se passando, dos dias que vão se acumulando e dos anos que vão se esvaindo. Eu e você temos muita dificuldade em pensar além disso. Nós conhecemos a história da humanidade. É uma história de andar longe de Deus, de fazer o que é mal aos olhos dele e de recorrer a seu próprio conhecimento e vontade para tentar resolver as suas demandas. Este mundo que tenta ser autossuficiente, tenta se autogerenciar, um mundo que tenta manter distância do que é sagrado, do que é divino, este mundo se repete e não se renova. Esse mundo é o mundo da violência, da falta de amor, da falta de esperança, um mundo onde pais matam filhos, filhos matam pais, onde marido mata esposa, esposa mata marido, onde irmãos e irmãs se matam, onde há violência e há tristeza das mais variadas formas. Um mundo que sucumbiu ao pecado e a tudo que está atrelado a ele. E ao olharmos essa situação e essa condição, às vezes nós ficamos até mesmo depressivos, porque para que viver num mundo assim? O texto nos chama a uma reflexão de que o mundo pode ir muito além disso.
Não a partir da nossa força, não a partir do nosso conhecimento, não a partir da nossa boa vontade. Porque, na realidade, o homem está preso a isso mesmo. Ele é pecador e tudo o que faz vai ser o reflexo de seu próprio pecado, mesmo quando ele quer fazer algo bom. Lembremos do apóstolo Paulo, que vai dizer que o bem que ele quer fazer é difícil. No entanto, o mal que ele sempre quer evitar está sempre mais fácil de ser concluído. A maneira de nós olharmos para esse mundo e termos esperança é pensarmos que, graças ao bom Deus, o próprio Senhor da vida, o Senhor do tempo, o Senhor da história, é que o comanda e o que pode fazê-lo diferente. Mas essa percepção não é muito fácil. Se nós estivermos completamente atrelados às coisas terrenas, completamente chafurdados nas coisas mundanas, nós não conseguiremos perceber que Deus, que está acima de tudo isso, continua comandando e controlando. Que, na realidade, a nossa vida não é fruto do acaso, mas é fruto da vontade de Deus. E que, diante dela, todos se curvam, pois quando Deus age, quem o pode impedir? Lembremos-nos do momento da criação, onde ele diz, haja luz e houve luz. Onde ele veio organizando e ordenando todo o caos, e tudo que existe veio à existência pelo poder de sua voz. A nossa própria vida é fruto do desejo de Deus. Estamos vivos porque ele assim o quis. E não podemos nos perder nesta vida imaginando que a vida é apenas fruto dos nossos erros. Ora, se fosse apenas isso, talvez esse mundo nem existisse mais. Deus o tem sustentado e o tem mantido em todo o momento. Diante das nossas dificuldades, dos problemas que enfrentamos, as batalhas que lutamos, a nossa confiança não deve estar na nossa própria força, pois ela é falha, mas deve estar em Deus, Senhor de tudo e de todos. E o texto nos aponta para esse Deus soberano, que controla tempo, espaço e história. A minha história e a sua história. Pense bem, em algum momento da nossa existência, nós andamos pelo mundo como ovelhas que não têm pastor e caminhávamos a passos largos para o abismo. Mas aprouve ao Senhor vir em nossa direção através de seu unigênito Filho Jesus Cristo, que deixou a sua glória e veio a este mundo habitar em nosso meio, para assim pagar os nossos pecados. Mudar a nossa condição, que para nós mesmos seria algo impossível de se fazer. Deus, o Senhor da história, o Senhor do tempo, mudou a minha vida e a sua. E a partir desse momento, nós podemos crer na novidade. Sim, os nossos dias passam a ser vividos não mais apenas na certeza de que esse ciclo vá se repetir. Não, mas sim na esperança de que Deus o quebrará quando quiser e como quiser. Que não somos nós quem determinamos o que há de ser feito, nem do mundo e nem mesmo de nossas próprias vidas. Sim, nós temos a tendência a julgar que nós somos capazes de trilhar os nossos próprios caminhos ao nosso bel prazer, da maneira que queremos. Mas a realidade não é essa. A realidade é que Deus, o soberano, continua controlando, agindo e comandando. Um mundo que parece ser completamente caótico encontra a sua ordem na vontade de Deus. Ainda que experienciemos o fruto do pecado, que é sofrimento e dor, a nossa esperança está no amor e na graça do nosso Deus,
que não poupou nem mesmo o seu Filho Jesus Cristo, que padeceu e sofreu por amor a nós, para nos salvar. Eu e você fomos chamados a essa vida nova. Uma vida onde a perspectiva é de um encontro com o Senhor para vivermos eternamente ao seu lado. Não atrelado às coisas do mundo, mas, claro, também não alienadas a ela, mas sendo capazes de olhar para o futuro, para o alvo da soberana vocação que é Cristo, aguardando o estabelecimento de uma vez por todas do reino de Deus, onde não mais haverá essa tensão daquilo que foi plenamente estabelecido e aquilo que ainda é escatológico, aquilo que ainda é para o futuro. A certeza de que o texto nos diz que o próprio Deus habitará em nosso meio, e Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, e todas as coisas que nós conhecemos se tornarão diferentes. A morte, a tristeza, a dor, o pranto. Tudo isso deixado para trás, pois a realidade do comando e do governo de Deus se estabelecerá a olhos vistos. Essa é a nossa esperança. É para isso que o tempo aponta. Aponta para o momento onde Cristo retornará para buscar os seus, para estar no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E este momento é um momento de alegria, um momento de felicidade, um momento onde tudo se renovará e a nossa esperança se concretizará. Uma mensagem como essa do Apocalipse fala de um povo que está sendo perseguido, de uma igreja que está sendo acuada pelas autoridades da época. Fala também de um Deus que se sobrepõe a tudo isso. De um Deus que traz o seu amor e o manifesta a nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. É maravilhoso saber que tudo será renovado, remodelado, que os problemas antigos deixarão de existir, que será plena a novidade. É maravilhoso saber que é Deus quem controla todas as coisas. Imagine se o mundo estivesse sob o nosso controle, se a minha vida estivesse sob o meu controle, se a sua dependesse única e exclusivamente de você. Teríamos tempos bem difíceis. Os nossos desafios seriam bem maiores do que os que enfrentamos. Graças ao bom Deus, não é assim. Nós dependemos de Deus e de Deus exclusivamente. É Ele quem nos sustenta, nos ampara e nos guarda. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos consola. É Ele quem nos dá esperança de viver um novo dia. Pois, afinal de contas, Ele quer o melhor para mim e para você. Então eu te convido a viver em novidade de vida. Viver essa novidade crendo piamente que o tempo de Deus continua nas suas mãos. E que no momento em que Ele quiser, essa realidade será completamente renovada, remodelada, para a honra e glória do seu próprio nome. Viva assim, um dia de cada vez, na certeza de que tudo e todos estão sob o comando do Senhor. E nós aguardaremos, cheios de esperança e fé, o dia em que nós mesmos veremos novo céu e nova terra. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao momento das comunicações. No sábado, dia 17, nós estivemos aqui juntamente com a nossa mocidade para uma programação muito especial. O louvorzão da nossa UMP. Sim, os nossos jovens trouxeram uma tarde de adoração, de busca ao Senhor, de escuta da palavra, além de arrecadação de alimentos para abençoar a instituição, o Desafio Jovem, e tantas coisas ocorreram aqui. Foi uma tarde maravilhosa. Se você quer se inteirar daquilo que a nossa mocidade tem feito, você pode estar aqui todo domingo às 9h30 da manhã, pois nós temos a nossa escola bíblica dominical. E aproveitando, nós também tivemos o dia do jovem presbiteriano, onde trouxemos os nossos jovens à frente e oramos, clamando ao Senhor que os abençoe e guarde em todo o tempo. Então participe da nossa mocidade, esteja conosco.
em nome de Jesus. E no domingo, dia 18, após o culto matutino, nós tivemos a confraternização das nossas famílias num belo almoço de comunhão. Foi uma tarde maravilhosa, uma tarde de alegria, onde nós pudemos conversar, sorrir e nos sentir abençoados por tudo que Deus tem feito no meio da nossa igreja e através das nossas famílias. Fique inteirado das nossas programações, sempre através das nossas redes sociais, onde você descobre tudo que a Igreja Presbiteriana de Copacabana tem feito. Chegamos ao final de mais uma celebração. Eu convido você à oração dominical, a chamada prece do Pai Nosso, aquela que nós aprendemos do próprio Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o coração ao alto e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.